E aí, pessoal, tudo joinha? Bom, hoje eu vou conversar com vocês sobre 10 coisas que você não deveria perguntar ou dizer para pessoas pretendentes à adoção ou que já adotaram. Espero que vocês entendam, não fiquem bravos com quem já fez, né? Ou quem pensou em perguntar, não fique chateado ou bravo. Poxa, tá falando isso, não tem nada a ver. No fundo, tem a ver sim. Se você parar para refletir em cada uma das coisas, você vai ver que muitas delas não fazem nem sentido perguntar, certo? Ou algumas têm maneiras de se perguntar. Mas vamos lá. Primeira coisa, parabéns pelo seu gesto. Pessoal, é que é o seguinte, a adoção ela é somente uma forma legítima de filiação. E você diz assim, parabéns pelo seu gesto, parece que a gente está fazendo um ato de caridade, um favor para alguém que não merecia, ou coisa assim, não tem nada a ver com isso. A gente está adotando por amor, porque Deus nos chamou à adoção. Então, ao invés de você dizer parabéns pelo seu gesto, diga parabéns pelo seu filho, como é que você está feliz, como é que foi a chegada dele, que bom. Não parabéns pelo seu gesto, entendeu? Nós não estamos fazendo caridade, nunca foi caridade, é puro amor, só amor. Certo? Obrigada. Segunda coisa, filho adotivo dá muito trabalho? Já disse isso no primeiro vídeo, mas vou dizer novamente para enfatizar. Filho dá trabalho? Dá muito trabalho criar um filho. Por isso que nós temos que fazer com excelência, pensando na criança e não no nosso conforto. Às vezes temos que abrir mão de coisas que gostaríamos de fazer pela educação dessa criança. Então isso é ser um bom pai e uma mãe que vai dizer se seu filho vai ser um bom filho ou não. Não é porque é adotado ou não. Mas terceira coisa, você gostaria que ele tivesse seu DNA? Olha, sinceramente, não. Não e não. Isso não é importante para mim. O que eu quero que o meu filho tenha e que meu esposo quer que ele tenha é que ele tenha caráter, um caráter que tenha sido desenhado por Deus. E para isso, eu e meu esposo precisamos trabalhar juntos com Deus, para que a criação do meu filho e a criação da criança adotiva, né, adotada, seja baseada na palavra de Deus, baseada no que Deus nos ensina. E é isso que é importante. Se o meu filho pode ser totalmente diferente de mim, pode ser totalmente diferente do meu marido, de quem for da família, geneticamente falando. Mas se ele for um homem segundo o coração de Deus, esse é o desejo do meu coração e do coração do meu marido. Quarta pergunta, gente. Onde vocês encontraram? Eu não sei nem o que responder. Encontrei no supermercado, na padaria? Gente, se vocês querem saber a história dessa criança, como ela chegou até essa família, seja claro, seja direto, pergunte, não tenha medo de falar, não tenha medo de perguntar, conta a história dele pra mim, como é que foi que aconteceu, como é que você engravidou dele, do coração, como é que foi, me conta essa história toda, é muito mais bonito e o prazer em contar pra vocês vai ser muito maior, acredite, vai por mim. Quinta pergunta, eu ainda só tenho um filho, mas para as pessoas que já adotaram, que têm mais de um filho, vocês não precisam perguntar assim, como é que os seus filhos reagiram? Eu paro para me perguntar na frase, como é que seus filhos reagiram? Você já excluiu essa criança do membro da família. Por quê? Eles são filhos e ele não é filho? Ou ela não é filho? A pergunta certa deveria ser, como é que seus outros filhos reagiram? Como é que foi com a chegada do novo membro na família? Fica melhor, deu para entender a questão do como é que seus filhos reagiram e como seus outros filhos reagiram? São pequenos detalhes que às vezes a gente não percebe, mas pensar antes de falar ajuda muito. Não tô criticando ninguém, viu, gente? Que realmente comigo nunca aconteceu isso, mas já aconteceu com outras pessoas, é só para dar uma dica, certo? Sexta pergunta. E se os pais biológicos dessa criança forem de má índole? Eu tenho que responder? Mas eu vou responder, tá? Primeiro, se os genitores dessa criança são de má índole, é porque eles não tiveram uma educação. Eles não tiveram quem os educasse, quem os amasse ao ponto de cuidar das fraquezas deles e fazer com que essas fraquezas se tornassem pontos positivos para eles. O meu filho vai ter um bom caráter ou não se
eu for uma boa mãe, se meu marido for um bom pai, não se a genética dele foi isso, foi aquilo, não tem nada a ver. Inclusive posso dizer por mim, eu sou filha adotiva e a genética dos meus genitores não tem nada a ver com quem eu sou hoje, nada a ver. Então, gente, sério, genética não influencia se eu vou ser uma pessoa boa ou não, é educação, é caráter. É você ter um relacionamento com Deus ou não ter, é você obedecer a palavra de Deus ou não obedecer. 7ª coisa, como é ter um filho adotivo? Ai, como é ter um filho adotivo? Não sei, eu sei como é ter um filho e é maravilhoso. Às vezes dá uns... mas é maravilhoso ter um filho. É isso que eu posso responder pra vocês. Eu amo ser mãe, amo ter um filho. Respondi? 8ª pergunta, que por incrível que pareça, muita gente pergunta. E honestamente falando, me dá raiva. Eu fico com vontade de olhar pra cara da pessoa e sair andando e deixar ela falando sozinha. Eu sei que é errado, eu não faço. Mas a pergunta é, agora que você adotou, você tá pensando em engravidar e ter seu próprio filho, seu filho de verdade? Isso magoa, parece que vocês estão querendo colocar o filho que veio por meio da adoção num ponto desprezível, como se fosse uma coisa insignificante, ou até mesmo um ato de caridade, ponto. Foi caridosa, foi caridoso com essa criança, agora não, agora ele merece ter um filho de verdade, merece ter um filho à cara dele. Ai, sério. Triste demais, não perguntem mais isso pra ninguém. Se você pergunta, não faça mais essa pergunta. Ela é ofensiva. Gente, não é uma pergunta mais ou menos, não, ela é ofensiva. Ofensiva, sério, de verdade. 9ª pergunta, gente, que fazem. Inclusive já fizeram pra mim muitas vezes. Confesso que fico muito brava. Dentro de mim fica corroendo um negócio de olhar pra cara da pessoa e responder. Tem outra pergunta mais decente pra fazer, não? E a mãe dessa criança? Eu respondo assim, tá olhando pra ela. Sou eu sou a mãe dele, eu sou a mãe dessa criança. Aí a pessoa fica sem graça. Não, tô falando da mãe biológica. Não, é que mãe ele só tem uma. Eu sou a mãe, você quer saber da genitora dele? Ah, tá, então a genitora e blá, 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 blá. Você pode magoar uma pessoa sem perceber porque usou as palavras erradas. Então, só pra gente aprender aqui hoje, mãe só existe uma. Então, quando você quiser saber da genitora dessa criança, pergunte. E essa genitora? Você conhece a genitora dele? Você sabe da genitora dele ou dela? E a pessoa vai lhe responder conforme parecer bom ou não dizer. E respeite também. Se ela não quiser dizer muita coisa, não fique insistindo. Cada um tem seu tempo. Tudo bem? Certo? Vocês estão comigo? Estão concordando comigo? E 10ª pergunta. É seu filho? Mas é seu filho mesmo? Gente, é meu filho mesmo. É meu filho. É só isso que eu tenho pra dizer. É meu filho. Você quer que eu responda mais o quê? Quer que eu desenhe? Então, pessoal, vamos tomar um pouco de cuidado com as perguntas que nós fazemos, porque a adoção ela é linda, como eu já disse. Acho que todo vídeo eu vou dizer essa frase. A adoção é linda. Eu acredito na adoção, eu falo com o maior prazer sobre isso, só que muitas pessoas elas são insensíveis em relação à adoção, em relação a quem está pretendendo ou quem já adotou. E sensibilidade gera grandes amizades e grandes projetos. Então não seja insensível. Seja coerente nas suas perguntas, pense antes de falar, analise as suas perguntas. Ora, Senhor, eu gostaria de saber essa questão. Como é que eu posso perguntar sem ferir? E aí Deus vai lhe dar sabedoria para perguntar. A gente precisa tomar um pouquinho mais de cuidado, né? A adoção ela precisa ser vista da maneira de Deus, vista da maneira divina. E precisa ser perguntada dessa maneira também. Talvez não tenha intenção de magoar, provavelmente não tenha. Mas as nossas palavras elas ferem muito. Porque talvez muitas dessas perguntas você não faz para uma mãe que está gerando uma criança. Então por que você vai fazer para uma mãe que está gerando a criança aqui? Né? Entenderam? É isso, pessoal. Muito obrigada por assistirem. Se vocês gostarem, dá um like, compartilhem, sigam a gente no De Coração para Coração no Facebook.
Se quiser mandar e-mail, tem nosso e-mail aí embaixo. Você manda e-mail para contar suas histórias, dúvidas, o que você quiser. Também siga-nos no YouTube, o link tá aí embaixo, vocês podem clicar e curtir lá. E é isso aí, eu amo conversar com vocês, sério, de verdade, é muito bom. Espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus, tchau!